Depois que cessou a primeira praga das águas transformadas em sangue, o Senhor enviou Moisés outra vez ao rei do Egito com a ordem para ele liberar o povo. E se ele não fizesse, Deus enviaria a segunda praga. Uma multidão de rãs invadiria o Egito. E assim aconteceu. Essa proliferação de rãs era uma coisa com que os egípcios já estavam acostumados e que ocorria naturalmente no rio Nilo, só que em quantidade bem menor. O fato sobrenatural estava no número de rãs, que era muito maior do que nós podemos imaginar, e que invadiram a casa dos egípcios, os seus quartos e até os fornos onde eles assavam seu pão. Essas rãs do rio Nilo eram uma variedade única, bastante pequena, que viviam apenas o suficiente para botar os seus ovos e depois ficava cerca de 3 semanas nas areias úmidas ao longo do rio Nilo. O fato de terem inundado a terra seca era algo que nunca tinha se ouvido falar antes. Faraó então convocou os seus feiticeiros e eles imitaram o que Moisés e Arão haviam feito. É importante destacar aqui que Satanás pode, até certo ponto, imitar ou copiar eventos sobrenaturais realizados por Deus. Isso é confirmado nas Escrituras e demonstrado aqui no livro de Êxodo. Mas o que Satanás não pode é desfazer o que Deus faz. Alguns dos elementos das pragas podiam ser imitados até certo ponto, mas você vai perceber que eles nunca vão poder parar, reverter ou desfazer os atos de Deus. Bem, parece que as rãs impactaram o faraó em cheio, porque as pragas só estavam começando e Faraó já chamou Moisés para pedir que ele orasse ao Senhor para remover aquelas rãs, prometendo que iria deixar Israel ir ao deserto para oferecer sacrifícios a Deus. Moisés, então, deixou o faraó determinar quando as rãs deveriam ser removidas, que era uma coisa que os mágicos de Faraó não poderiam fazer, para enfatizar o enorme poder do Deus dos hebreus. E então, no dia seguinte, conforme o pedido de Faraó, como Moisés havia prometido, ele orou a Deus e as rãs simplesmente morreram. Os egípcios tiveram que coletar milhares de rãs mortas. E quando o mau cheiro terrível passou, o faraó mudou de ideia e endureceu mais uma vez o seu coração. O que significa endurecer o coração? Significa ver provas claras da mão do Senhor agindo e ainda assim recusar aceitar a palavra de Deus e sujeitar-se à sua vontade, demonstrando ingratidão e desobediência sem qualquer temor a Deus e dos seus juízos. Assim como o faraó, muitas pessoas não estão interessadas em se arrepender, querem apenas ficar livres do juízo de Deus. Na continuação, Deus falou com Moisés para dizer a Arão que batesse com a vara no chão. E então veio a terceira praga, piolhos, que em algumas traduções traz insetos. Mas para a gente entender melhor, que são insetos pequenininhos, diferentes e tal, piolho é o mais próximo daquilo que a gente pode entender. Eles atacaram os homens, atacaram os animais, o que deve ter sido traumático para os egípcios, que em geral eram fanáticos por limpeza, eram muito asseados. Faraó então procurou os seus mágicos para fazer desacreditar Moisés e o seu Deus, mas desta vez eles não puderam reproduzir o que Deus havia feito. Então os magos disseram ao faraó que o que estava acontecendo ali era a obra do Deus dos hebreus, ali tinha o dedo de Deus. Charles Spurgeon escreveu que Deus mostra-se a cada indivíduo de acordo com o seu caráter. E nenhum indivíduo na Bíblia ilustra melhor essa verdade do que Faraó, o rei do Egito. E então o Senhor falou novamente a Moisés que ele fosse mais uma vez ao Faraó ordenar que ele liberasse os hebreus. E desta vez Deus fez uma colocação importante. Dali em diante, o povo hebreu não sofreria mais com as pragas, só os egípcios seriam afetados. E como o faraó não se posicionou, Deus enviou a quarta praga, um enxame de moscas. Na realidade, as moscas já apareciam de vez em quando, mas o que era diferente nesse caso era a quantidade. E além disso, os egípcios viram que elas vieram quando Moisés deu a ordem.
Mas a questão mais desconcertante para Faraó e o povo egípcio deve ter sido o fato de que os israelitas ficaram ilesos, enquanto toda a terra do Egito era arruinada pelas moscas. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse a eles: vá em frente, reúna o seu povo e faça sacrifícios ao seu Deus, mas faça isso aqui mesmo, no Egito. Mas Moisés explicou para Faraó que aquilo não iria dar certo. Eles precisavam fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como Deus havia orientado. Faraó disse: tudo bem então, mas não vão muito longe e orem por mim também. Mas assim que os insetos partiram no dia seguinte, o Faraó voltou atrás na sua promessa. Mas Deus não havia terminado a sua obra no Egito. Ele ainda tinha mais pragas para enviar. E quando tivesse terminado, a nação do Egito estaria devastada, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A gente continua amanhã. Até lá!